Matt Murdock, ele é barba, cabelo e bigode. Ele protege os inocentes nos tribunais como advogado e protege os inocentes nas ruas como demolidor. Ele detona os vagabundos nos tribunais e ainda detona os vagabundos de porrada nas ruas. É tipo 2 em 1, né? Serviço completo, não tem tempo ruim com ele. Mas e se eu te disser que tem como neutralizar o demolidor com uma mão nas costas, tipo GG, você acaba com ele? A Marvel já revelou a fraqueza máxima do Demolidor numa revista. E o negócio era fim de jogo mesmo. Era pro herói ter se aposentado depois dessa ter ficado só na advocacia. Que parada é essa? Que fraqueza é essa, Peter? É o fim de carreira mesmo? Você vai entender tudo agora. Vai explodir cabeça, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui, como é que tá o Natal? Como é que tá sua expectativa pro ano novo? Chegar 2023, tá bom? Desejo a todos vocês só períodos bons de festa, só coisas boas, sucesso. Pra você que tá aí me vendo agora, você, exatamente você, eu realmente desejo tudo de bom pra você, que você conquiste tudo que você sempre sonhou, invista em você sempre, sabe? Sempre é o melhor, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Espero que 2023 venha completar tudo que você sempre sonhou. Vamos lá, galera. Bom, a origem do Demolidor você já conhece, né? O Matt Murdock, ele foi salvar um cego de um atropelamento, mas ele levou a pior. Porque assim, um caminhão carregando uma cápsula de material radioativo se acidentou e o produto caiu no rosto do moleque. O Murdock, ele perdeu a visão, mas todos os outros sentidos dele foram ampliados a níveis absurdos, estratosféricos. Ele pode ouvir o batimento cardíaco de uma pessoa e saber se ela tá mentindo. Ele pode identificar um perfume no meio de um estádio de futebol lotado. Ele come uma rosquinha e sabe quantos grãos de açúcar tem naquela rosquinha. Exatamente isso. Aliás, isso deu até na história de origem dele. É desse patamar. Isso sem contar um sentido extra, um sentido de radar que ele desenvolveu. Ou seja, resumindo, ele enxerga mais do que uma pessoa que enxerga. Daí pra frente, ele treinou acrobacia, luta, até se tornar o herói demolidor. O homem sem medo. Ele não tinha medo nenhum, exatamente, não enxergava. Então ele olhava um penhasco, só se atirava lá, porque ele sabia. Tinha todo o senso de onde ele teria que colocar as mãos, os pés. Então ele cada vez ficou melhor na acrobacia. É aquilo, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, concorda? A carreira do Demolidor é extensa. Ele já enfrentou muitos vilões, já salvou muita gente, mas faltou isso pra ele se aposentar. Matt Murdock enfrentou um cara que sabia exatamente como acabar com o Demolidor. E você vai relembrar isso agora nesse vídeo. Mas já comenta aqui embaixo, você tá ansioso pelo retorno do Charlie Cox como Demolidor no semi? Você acha que vai voltar com força total? Você gostava da versão dele da Netflix? Você acha que a Disney vai fazer uma boa versão também dele? Vai seguir o que a Netflix fazia? Comenta aqui embaixo. Solta o verbo, vamos lá. Bom, essa treta rolou em 2004 e a Marvel meio que varreu pra debaixo do tapete, fingiu que não aconteceu. Ainda bem, né? Se a Marvel levasse esse bagulho a sério, tipo, não tinha mais Demolidor nas revistas. E eu vou além, eu diria que se a gente for parar pra pensar, nem era pra existir Demolidor. Vamos por partes pra vocês entenderem. Primeiro, quem foi esse cara que derrotou o Demolidor? Não foi um mercenário, não foi um ninja do tentáculo, não foi um capanga do rei do crime, nada disso. O sujeito que conseguiu essa façanha foi um assassino conhecido como Queen. Só isso. Nem nome de super vilão o cara tinha, né? Não usava roupinha colorida, não tinha bordão. Era simplesmente um assassino profissional que sapecou o Demolidor com gosto. Nessa fase das histórias, o Demolidor estava na cola desse tal de Queen, né? Ninguém conhecia. Só que o criminoso era um ex-funcionário da S.H.I.E.L.D., com acesso à informação privilegiada da organização. Um dos dados que a S.H.I.E.L.D. tinha era um dossiê completo sobre as habilidades do Demolidor. Então assim, a S.H.I.E.L.D. sabia direitinho como é que funcionava os superpoderes do Demolidor e projetaram um dispositivo específico para neutralizar o Demolidor. Sabe aquele lance paranoico do Batman, sempre tem um plano para vencer algum herói? Sabe, caso o cara mude de lado? O Batman tem isso. Inclusive já até acessaram os planos do Batman, derrotaram a liga toda. A S.H.I.E.L.D. faz a mesma coisa. Eles têm planos de contingência contra vários heróis. E o Demolidor tava nessa lista. Pois bem, o Queen teve acesso ao dispositivo Rothtech 567. A paradinha, mas fera pequena, ok? Parece uma pokebola. Só que o bagulho emite uma onda de rádio que só os super sentidos do Demolidor conseguem captar. E esse sinal é extremamente doloroso pro cérebro do Demolidor. Ele, pô, ligou a paradinha, o herói tomba no chão com dores horríveis. Aí, galera, foi só esculacho. O Queen rebocou o Demolidor, não teve nem luta. O assassino só não matou o Demolidor porque a Viúva Negra apareceu e salvou o Demolidor. E eu não sei se vocês sabem, mas nos quadrinhos a Viúva Negra e o Demolidor já tiveram um caso. O bagulho foi quente, foi caliente os dois, né? O relacionamento terminou, mas eles continuaram muito amigos, né? Eu não sei o que fizeram. Fora dos quadrinhos, não sei o que eles fazem, né? É uma pena que a gente não vai ver isso nos cinemas. Ou sei lá, se vai rolar algum reboot um dia. Mas enfim, voltando pra história. E agora? Como é que o Demolidor lida com um negócio desses? A gente tem que entender aí, galera, que a informação é uma caixa de Pandora. Abriu, já era. Se um bandido praticamente comum teve acesso a isso, agora qualquer um poderia ter a mesma ideia. Vai lembrar que virou, mexeu, a S.H.I.E.L.D.
é infiltrada pela Hydra, né? A Hydra tá lá dentro, né? Volta e meia acontece isso nos quadrinhos. Deve ter até mais funcionário da Hydra trabalhando lá do que gente honesta. É impressionante, tem sempre gente filtrada lá. Fora isso, o Norman Osborn, o Duende Verde, ele já controlou a SHIELD quando ele era um vilão. Ou seja, não dá pra confiar que essa informação não esteja circulando por aí. Qual a dificuldade de vazar um negócio desse? Já um cara comum pegou. A sorte do Demolidor é que a Marvel meio que esqueceu que esse dispositivo existe. O aparelhinho, né, esse tal Hoftech 567, ele nunca mais foi mencionado. Se a gente fosse seguir a lógica, era pro Rei do Crime ter uns 5 desses ligados de noite em volta lá no escritório, concorda? Pô, o cara enche o saco do Rei do Crime lá, qualquer hora pode aparecer o Matt Murdock, quer dizer, o Demolidor lá entrando pela janela, quebrando vidraça, metendo porrada em todo mundo. Pô, o Lex Luthor tem uma cacetada de Kryptonita, Batman tem, por que os caras desses não podem ter esse Hoftech aí 567? Aliás, o Rei do Crime tem grana o suficiente pra montar um bagulhete desse em cada prédio. Tipo uma antena de Wi-Fi, aperta um botão, vai pra cidade inteira. O Rei do Crime tem grana, né? É claro que essa não foi nem a primeira nem a última vez em que os cientistas do Demolidor foram sobrecarregados. Isso acontece direto nos quadrinhos, ok? Praticamente todo mundo em algum momento provocou algum tipo de estresse nos cientistas do Demolidor. Canonicamente, sabe, até os sons normais de uma cidade podem provocar, sim, um colapso no Demolidor. Ele escuta demais, né? O que as revistas explicaram é que o Matt Murdock é capaz de filtrar esses sinais. É a mesma coisa que o Superman faz, né? Porque no início ele escutava tudo quanto é lado, né? Depois ele foi filtrando só o que ele precisava. Então foi um processo que ele foi aperfeiçoando ao longo dos anos. Ele chegou até a ter ajuda de ninjas para ter controle, para aprender a meditar e ter controle cada vez maior dos super sentidos dele. E tinha que ser assim, senão o Demolidor ia morrer no primeiro tiroteio. Pá! Oh, não tem como, né? Sai gota de sangue do ouvido dele. Imagina o maluco passa pelo lado dele, abre uma latinha de cerveja. Pô, ele ia ter enxaqueca pra caramba, né? E não é isso que acontece. Então eu diria que mesmo que essa informação da SHIELD apareça de novo, tá? Mesmo que outros criminosos usem esse dispositivo Hoftech 567, o Demolidor vai encontrar uma forma de superar essa fraqueza. Ele tá sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando. Agora completa o que eu perguntei. Você tá animado com o retorno do Demolidor nas séries? Você acha que tava melhor antes? Comentem. Se não sai sem a sua inscrição, sininho ativado para um 2023 cheio de cultura pop, com muita coisa acontecendo. 2023 vai ser repleto de vazamentos, trailers, muitas coisas bacanas. Nossa equipe tá sempre atrás do que é mais legal para trazer para vocês. Obrigado de coração, galera. Até a próxima.